Eleições gerais, legislativas, presidenciais. Essas são eleições de todo o território nacional. Há diferença entre eleições municipais ou autárquicas que aconteceram recentemente no ano passado, 2023. Essas incidem apenas nas cidades e vilas. No entanto, essas são eleições que são abrangentes. E olhando tanto naquilo que é a densidade populacional e até do ponto de vista de extensão territorial, isto está mais para a zona rural, não é? De tal forma que a população está mais na zona rural. Para segurar o seu fio de pensamento, produção, esse vídeo não tem nada a ver com o que estamos a discutir, tem a ver com outro tema sobre a campanha eleitoral nas zonas afetadas pelo terrorismo. Peço o vídeo que fala sobre a campanha eleitoral, por favor. Pode continuar. Sim, dizer de tal forma que a população está mais populosa na zona rural e também o território em si é mais extenso na zona rural. Nas províncias do centro e norte, são as províncias com mais extensão territorial, são as províncias com mais número da população. Daí que é preciso que os candidatos vão para esses locais de modo a fazer chegar a sua mensagem. Não apenas concentrar-se na cidade. Porque nas cidades, para além de uma campanha física, temos a tecnologia, não é? Temos a tecnologia, vimos a mais facilidade das pessoas perceber através de Facebook, de YouTube, do WhatsApp. Mas já no campo, não temos essa possibilidade. Muitos não têm telefone com essa capacidade, não têm a possibilidade, condições de assistir à televisão. Daí que precisa os candidatos de fato irem para essas zonas. E, ademais, é que essas eleições não vale a pena ficar enganado com comentário no Facebook, garantir que um candidato ou um partido dizer eu já ganhei porque na Matola tenho muitos apoiantes, porque na cidade de Maputo tenho muito apoiante, na Beira, etc, etc. Nessas cidades, mas isso seria se enganar, porque essas eleições são ganhos lá no campo, são ganhos lá no distrito, são eleições gerais. Então, o voto tem que vir mais para lá, que vai dar a vitória. Então, não vai contar apenas o voto da cidade. Então, se você não tem uma inserção política nessas zonas, nas províncias, nas localidades, nos distritos, nos postos administrativos, a probabilidade de você ganhar a eleição, desse partido ganhar essas eleições é menor. Porque é preciso que a base seja sólida. Então, é diferente de eleições autárquicas que apenas incidem a um círculo territorial muito reduzido, não é? Na cidade, na vila, às vezes só são uma volta de 12 bairros, não é? Só tem 3 postos, 2 postos administrativos. Então, aí já é mais fácil abranger. Mas, no entanto, eleições gerais são mais complexas. E há esta necessidade, de facto, de que os candidatos, os partidos políticos, vão fazer campanha nas zonas rurais, não é? Nas localidades, porque é lá onde existe a vitória, é lá onde existe e não só, é lá onde existem os grandes problemas que este país enferma. Estão lá a nossa população que não tem água potável, estão lá, não tem emprego, estão lá com problema de até encontrar 1 quilo de açúcar, com problema até de encontrar sal, não é? E com problema de ter uma casa para habitar, não é? As casas são de palhota, com problema de ter estradas, ok? Então, é preciso que os candidatos vá para esta camada social, nestas regiões, para dizer aquilo que eles vão fazer quando forem governo. O que vão fazer no ponto de vista da estrada, no ponto de vista de emprego, de boa governação naquele local. Então, e esse candidato, se não consegue levar a sua mensagem, o seu manifesto, a este território moçambicano, mais zona rural, ele poderá não colher resultados positivos. Obrigado. Paulo Gwambi, como que olha para esse posicionamento dos candidatos nessa campanha eleitoral? Em algum momento até coincidem nas províncias que vão fazer a campanha.
o que estará por trás desse modo de operante? Faz todo sentido que os candidatos vão para as zonas rurais. Afinal, a maior população eleitoral está nessas zonas. E essa população tem fraco acesso à informação porque não tem energia, não tem internet, não tem televisão. E a única oportunidade que tem de saber sobre o programa eleitoral do partido é o partido deslocar-se para lá, é os seus candidatos presidenciais deslocarem-se para lá. Vimos, por exemplo, o caso do Podemos, está com o candidato Venâncio Mondlane dentro das zonas rurais. Vimos o presidente do partido, Albino Forquilha, também está nas zonas rurais a passar esta mensagem. É o reconhecimento de que lá está a maior franja da população, a mais sofrida, não é? Não tem acesso à energia, água potável, a internet, não tem basicamente informação, não tem estradas. É a essa gente que é preciso conversar com ela e lhes apresentar um programa governativo. Então, na minha opinião, faz todo sentido que os candidatos estejam junto desta população que mais precisa de informação, mais do que o eleitorado das zonas urbanas. Obrigado, Paulo Guambe. Hélio Langa. Obrigado. Faz sentido, é claro, e eu considero isso uma evolução neste processo, porque durante anos eram poucos os partidos que se faziam a estas zonas para fazer este trabalho. E, de fato, se pensava, ou não sei como, mas a verdade é que as pessoas estão lá e é preciso encontrar uma forma de fazer com que elas saibam por que é que votam e em que é que devem votar. Portanto, votarem em consciência, de uma forma consciente. Então, este trabalho é de louvar dos candidatos que vão ao campo e espero que, de fato, esteja a passar a mensagem que se deve passar, porque eu devo dizer que também as zonas rurais podem ser as nossas zonas puras, as regiões puras do país em termos de intoxicação, no contexto do tipo de informação que se transmite. Então, eu costumo dizer que as mensagens são muito importantes, mesmo para aquele objetivo de termos uma campanha ordeira e pacífica. Então, espero que todos os candidatos estejam como o candidato da Frelimo, como o partido Frelimo, que passam, portanto, esta mensagem de forma pacífica, de forma ordeira, respeitando aquelas que são as práticas culturais, os hábitos e costumes destas pessoas, porque no campo não se circula como se circula na cidade. As pessoas têm suas formas de ser, as pessoas gostam muito, para as pessoas no campo, ser respeitado é muito importante. Então, quando chegamos no campo e não conseguimos, tanto na linguagem que nós usamos, tanto na forma de expressão, seja corporal, seja em termos de respeito que nós transmitimos, estes são elementos também que devem ser considerados, mas que a mensagem sobre a importância de ir votar, o contributo que isso tem vai ter para o desenvolvimento do país, é importante que, de fato, os candidatos estejam na zona não urbana, no sentido de transmitir estas mensagens. Mas aqui também poderíamos, a questão até poder as pessoas questionar, será que é suficiente esses 45 dias os partidos transmitir a sua mensagem à zona rural? Então, aqui há partidos, no meu ponto de vista, que terão vantagem nas zonas rurais, não é, no distrito, e há partidos que vão sair com desvantagem. Porque as mensagens desses partidos, por exemplo, os partidos, a maioria, são 35 partidos que estão a concorrer nessas eleições.
eu vejo até partidos que eu não conhecia, né? Estou a ver apenas. Apesar de ser político. Aparece com figura de Ananás, outros, por exemplo, Ecologista, Podemos. Mas lá no campo, nós temos 3 tipos de voto. Temos voto consciente, temos voto histórico e voto popular. Então, lá no campo, no distrito, o que mais as pessoas, a população fica com ele na mente, é aquilo que ele conhece desde. O voto histórico. Voto histórico. Então, ele primeiro pergunta, quem é este? Por mais você chegou, fica como fosse uma novidade. Então, a confiança para eles fica menos. Então, o voto popular é mais ou menos um voto de emoção. Há pessoas que cativam e há pessoas que, as pessoas, digamos assim, indecisos, e pela emoção, por causa de ver o movimento, a eloquência da pessoa, eventualmente essa pessoa pode logo ser comovido e votar. Consciente já é esse da cidade. Já analisa a mensagem dada, este manifesto, será que este vai fazer mesmo? Se ele não fez em 49 anos, por que será que há de fazer agora? Quer dizer, aqui aparece uma análise. Se essa pessoa que nasceu agora, será que ele tem capacidade para governar este país? O que ele fez? Então, ele conhece a história. Então, existe esta análise que eu aqui trago, que não podemos pensar apenas e dizer, olha, é melhor ir lá no distrito porque vou ter vantagem. Pode existir porque tem que sabermos o alvo, a mensagem que podemos levar lá. Você vai levar lá no campo, de ir dizer lá ao camponês que a questão de poluição, por exemplo, falar poluição no campo, um camponês lá, ele não entende nada do que é poluição, ele faz queimadura. Então, estaria como fosse alguém que não está a falar nada. Então, é preciso os candidatos, os partidos, saber que mensagem vai levar no seu manifesto e aonde e como falar pelo aquele grupo-alvo. Obrigado. Paulo Guame, foi bem dito aqui que as zonas rurais são as que têm a maior franja da população e tem a maior parte da população também que vive no limiar da pobreza, que desde 1994 essa população tem carregado os partidos políticos, tem votado. A questão que vem é esta. Essa população tem nas zonas rurais que continua a sofrer com essas necessidades todas. Tem o voto dela valorizado. Bom, antes de responder a essa, deixe-me comentar o comentário do colega aqui do painel, quando faz descrição de tipo de votos, discriminando mesmo do ponto de vista de o campo tem este tipo de voto, a cidade tem este tipo de voto. Ou seja, ele está a colocar dentro de caixas, né, esses públicos e os identifica com certo tipo de voto. Por exemplo, diz que o voto consciente está na cidade, o voto histórico está no campo. Não. Não pode fazer este tipo de descrição, não é? Para já está a assumir logo a partida que o campo não tem um voto consciente. E por que razão não teria um voto consciente o campo? Será que as pessoas no campo não pensam, não analisam? Será que, quer dizer, é este tipo de questões que é preciso se fazer. E se nós formos ao campo, vamos chegar a encontrar, percebermos que as pessoas têm muita consciência. E a consciência das pessoas tem muito a ver com o espaço que lhes rodeia. É isso que lhes interessa. Exatamente. Você tem que lhes fazer uma promessa tendo em vista o espaço delas, porque elas têm muito boa capacidade para interpretar as suas promessas em função do espaço onde elas estão. Por exemplo, a questão da terra, da qual os camponeses têm vindo progressivamente a serem expropriadas, a serem movimentadas de um lugar para o outro, sem respeitar um conjunto de elementos ligados àquelas comunidades, a questão da cultura, né? A relação que elas têm com a terra,
A questão de megaprojetos que se instalam lá e não dão nenhum benefício ao nativo. As pessoas que se empregam é gente que sempre vem da cidade de Maputo ou outras cidades. E um projeto está lá já há 10 anos.